A hora do agronegócio e alimentos, e eu recebo hoje aqui alguém que tem uma responsabilidade gigantesca aí pela frente, organizar a comunicação de setores da ciência do Brasil, setores de defensivos, setor da genética, né? Semente, genética, tudo isso incorporado no que é batizado como CropLife Brasil. Christian Lobauer, muito bem-vindo, mas antes de você falar qualquer coisa, o Christian é doutor em ciência política. Então não é alguém que vem do mundo da veterinária, zootecnia, agronomia ou economia. Ciência política aí, além de funções que ele exerceu na própria Fiesp, em governo, na origem da própria ABPA, na BR Citrus, onde fez um trabalho muito interessante com o mundo da citricultura, do suco de laranja. O Christian foi também executivo da Bayer, mas uma coisa importantíssima, ele foi candidato a vice-presidente do Brasil pelo Novo, nas eleições recentes. E agora assume a presidência executiva da CropLife Brasil. Christian, do mundo de candidato a vice-presidente para o mundo da CropLife, o que vai ser mais fácil? Não sei, viu, Tejão? Prazer estar aqui com você, em primeiro lugar. Olha, assim, são tarefas difíceis, mas com uma dimensão diferente aí. A questão de se construir um partido político no Brasil é uma tarefa dura, de longuíssimo prazo. A gente começou isso em 2010 e eu participei do processo e continuamos ajudando aí, como puder, como cidadão, continuaremos a ajudar. Na CropLife é uma atividade executiva, profissional, que pega um desafio muito presente, que é a questão da percepção e da reputação que todo esse universo da defesa vegetal, né, todas as empresas que lidam com a tecnologia que serve para produzir alimentos, sementes, biodefensivos, defensivos, todo o universo de biotecnologia envolvido com a produção de alimentos, fibras e energia também, mas fundamentalmente alimentos, tem uma reputação ruim. E é um problema de comunicação mesmo, um problema de... Enfim, tem várias causas, tem várias agendas aí que interferem na construção dessa imagem, mas o fato é que as pessoas acham que os alimentos estão intoxicados, que o GMO ou que as sementes geneticamente modificadas fazem mal, tudo isso que tem que ser esclarecido para as pessoas. Então, a entidade serve muito para isso, né? Isso é muito importante, então, para o nosso público aqui, predominantemente urbano, né? Qual é a importância que uma CropLife Brasil tem para nós, consumidores? Porque tem muitos mitos, né? Mitos. Existem problemas, mas tem muito mito, muita coisa amplificada. E a ciência é sagrada e é fundamental. E o Christian está aqui numa visão de autocrítica do setor. Temos que nos comunicar melhor com a sociedade urbana como um todo. Que ideias você... Essa é uma missão e tanto, hein? Essa é uma missão delicada, uma missão sutil, né? Existem bandeiras de todos os tipos, tem que conciliar, né? A turma nossa, quando fala alguma coisa, fica muito brava, né? Brava, não adianta. Nós temos que conciliar. Que coisas você tem em mente aí que poderíamos começar a pensar e a desenvolver aí para 2020? São dois desafios. Um é interno, que é você trazer todas essas... Porque o que a CropLife é? Ela é a união de pelo menos 4 entidades que já existem. Quais são? Que é a ANDEF, Associação Nacional de Defesa Vegetal, que são os defensivos agrícolas, para quem não gosta, os agrotóxicos. A Associação Brasileira dos Biodefensivos, que são os defensivos biológicos, né, micro-organismos que são utilizados na defesa vegetal, fungos, até mosquitos, etc. Insetos, né, de uma forma geral. E a Agrobio, que é a Associação Brasileira de Biotecnologia, que são as empresas que desenvolvem biotecnologia, até para muda de eucalipto, por exemplo, né, é um universo grande de empresas que estão além das sementes. E, finalmente, o germoplasma, né, as sementes, as empresas que desenvolvem variedades diferentes e muitas vezes alteradas geneticamente, editadas geneticamente para ter defesas já genéticas contra as intempéries da natureza. Todo esse universo nunca se juntou, Tejon.
No mundo inteiro, a CropLife é uma instituição internacional. Existe a CropLife Internacional, existe de forma independente a CropLife América, a CropLife Canadá, a CropLife Austrália, a CropLife Japão, a CropLife da América Latina, e o Brasil, que é o maior universo do agronegócio do mundo, não tinha uma CropLife. Ele tinha todas essas entidades. E o passo que o Brasil deu agora é juntar todos embaixo da mesma instituição. Você falar, a CropLife América é assim? Não é. Ela não tem, por exemplo, o universo da biotecnologia nem das sementes junto. Então, quando o Brasil chegou, ele chegou para dar um passo além. Então, esse é o desafio primeiro interno, de a gente conseguir organizar essa governança de todos esses interesses, essas empresas. O externo, que é esse que mais interessante, talvez, é assim, como que a gente vai se comunicar? E aí é uma coisa que não só comunicação, de uma forma, como já diz o conceito, comunicar de alguma maneira, usando todos os instrumentos disponíveis, mas também ensinar, que é o que se fala, né, que você já teve em outros programas tratando da questão de boas práticas. Então é um programa de comunicação junto com um treinamento nacional que é feito para produtor, para dona de casa, para criança, para todo mundo que acha tudo isso que a gente está falando muito complicado. Então, o que nós vamos fazer em 2020? Nós vamos desenhar esse grande projeto de comunicação e boas práticas e usar as mais modernas oportunidades aí do mundo novo da tecnologia. E aí, nesse ambiente você é um dos experts que está aí também pensando nisso diariamente. Como usar os vídeos de WhatsApp, como usar todo o universo que está disponível aí, que está sendo descoberto e desenvolvido diariamente, sem ter que fazer grandes tiros caros e maciços de comunicação, que, ao meu ver, a gente nem tem como fazer, porque não vai ter esse recurso todo, mas, ao meu ver, está mudando muito rápido. Então, a gente tem que descobrir como utilizar e, sem me estender demais, falar com o coração das pessoas, porque a ciência ela é dura, né? Ela é difícil de você levar até as pessoas. Então, conseguir dar um pouco de molejo aí na ciência, até onde for possível, um pouco mais de apelo, né? Apelo mais sexy, vamos dizer, para que a gente leve isso para as pessoas. Mais sedutor, né? Que tem um ditado que diz: a razão orienta, mas a emoção que movimenta. Isso. E nesse sentido de a gente ter que diminuir aí essas zonas de atrito e radicalismos de nós contra eles, como você vê a aproximação com segmentos orgânicos, segmentos biodinâmicos, segmentos esses de um fundamento, de uma ação de produção mais natural, digamos assim? Como que você imagina aí esses vínculos? Eu acho que tem que ficar claro que não tem nenhum conflito de quem desenvolve ciência e tecnologia e biotecnologia, não tem conflito, na verdade. Esses são, os orgânicos, de uma forma geral, são um nicho de mercado. O que tem que ficar claro para as pessoas é que, como a escala é muito menor, o preço vai ser sempre mais alto. As pessoas não podem acreditar que vão ter 100% da agricultura e dos alimentos orgânicos, porque os preços vão ser muito mais altos. Isso é matemática, não precisa nem ser ciência tecnológica, não. É matemática. Porque, a não ser que toda a produção agrícola mundial fosse orgânica, e não dá para ser, porque extensivamente ela tem que ser com defensivos e com biodefensivos e com uma carga grande de tecnologia que tem um custo, mas que a extensão dá uma redução grande de custo, de preço pela escala que tem. Mas existem pessoas que preferem comer um tomate com pinta preta porque ele não teve utilização de produtos. E está tudo certo, o mercado vai definir. E é o que acontece hoje já, e será sempre assim, quem é que consome o quê. Mas a grande produção de alimentos, que tem que atingir bilhões de pessoas, tem que ser feita de uma maneira, vamos chamar assim, industrial. E essa produção industrial carece de insumos e de tecnologia, que são as tecnologias que a gente representa. Então, assim, tem que terminar essa conversa. Isso não tem sentido nenhum. Pelo contrário, as empresas que fazem parte da CropLife desenvolvem sementes, por exemplo, que são utilizadas pelos produtores orgânicos, para dar um exemplo. Então, isso tem que deixar de existir. Tem que ficar claro para as pessoas que esse aí é um não assunto, né? Vai ser difícil, porque já virou uma questão religiosa. Você está pondo.
é uma disputa permanente, né, de como se quem utiliza insumos químicos estivesse envenenando o alimento. E não é assim. Verdade. Ou seja, mitos, isso tudo passa pelo que você falou, uma necessária ação de educação pedagógica perene, não é? Constante, não é começar e terminar, mas algo que não acabe nunca e que sirva para orientar tanto produtores quanto aqui consumidores. Rastreabilidade, tudo isto vem aí para esta exigência com relação ao mundo do alimento seguro e saudável. E os mitos são grandes, inclusive com o setor industrial, agroindustrial, alimento de indústria, não é? Mas temos aí um grande debate. Você fez um trabalho, eu me recordo, um trabalho na BR Citrus, exatamente com consumo de suco de laranja. Eu me lembro de um trabalho muito bem feito, em que também ali havia o enfrentamento de um mito, que é suco de laranja engorda. Não é? Você fez uma organização, uma orquestração de comunicação a nível internacional, né? O Brasil é o maior produtor mundial, né, dessa categoria, e você realizou isso lá. Provavelmente você vai ter um desafio talvez mais complexo e difícil agora, né? Porque você tem um universo maior de gente aí para envolver. CropLife está aqui em São Paulo. Como é que é o teu time? Como é que é a perspectiva de trabalho aí para 2020? Olha, a CropLife vai se estabelecer em São Paulo, já está utilizando os escritórios, ou o escritório que era da Associação Nacional de Defesa Vegetal, da ANDEF. A gente, nessa semana, trocou a placa, inclusive, da parede, ou seja, a gente passa a ser CropLife, a gente incorporou profissionais e todo o conhecimento adquirido, o conhecimento acumulado, a comunicação, uma parte dos profissionais da Agrobio, da BCBio e do CIB, Conselho de Informações de Biotecnologia. Algumas empresas da Braspov também vieram como membros, então a gente tem uma divisão toda de germoplasma. A gente está hoje com 18 pessoas, a gente deve chegar a 20 e poucas pessoas. Tem divisão de comunicação, administração e as 4 divisões: germoplasma, sementes, biotech, biodefensivos e defensivos tradicionais são as nossas áreas gerenciais. E tem uma área regulatória enorme, porque tudo isso é regulado pelo Estado, tá certo? Uma série de estudos tem que ser avaliados pelas agências regulatórias, no caso da Anvisa, para o IBAMA, tem que avaliar tudo que se produz, tudo que se cria, tem que passar. Então, uma burocracia enorme. Então, essas pessoas, os executivos que cuidam disso também estão lá. Então, a gente tem uma série de atividades internas, mas a comunicação e as boas práticas são o que vai dar destaque para, se a gente tiver sucesso, e vai ter, para a CropLife. Sem dúvida. Educar o ser humano para o inexorável da ciência. E o problema não é a ciência, é como usamos essa ciência. E, aliás, o que eu preciso fazer aqui para você é uma sugestão, um pedido. Existe no Brasil o CCAS, que é o Conselho Científico do Agro Sustentável, com pesquisadores, cientistas que se organizaram em função de dar resposta à sociedade. Muito importante que esse pessoal possa ser preservado aí na CropLife. Eu já digo para você aqui com muito prazer que não só será preservado, como será turbinado. Ótimo. O CCAS para quem não conhece, é um grupo de professores, cientistas, pesquisadores que auxiliavam a ANDEF com artigos e com comentários, etc. A gente quer dar visibilidade para essa turma, é uma turma de brasileiros craques que entendem do que estão falando, mas a gente não conseguia ainda, é um pouco por isso que nós estamos chegando, Tejão. Vamos dar vídeo para esse pessoal, vamos demandar que esses pensadores e cientistas, essa expertise que o Brasil tem, seja útil a nós, aos brasileiros, e lá para fora. Que o mundo veja que aqui a coisa é séria, aqui não tem amador, né? Christian, se dermos voz a esses pesquisadores, cientistas, gente íntegra, honesta, correta, turbinando essa turma, nós aumentamos consideravelmente a voz da consciência para a ciência. Isso aí. Christian, desejo a você um sucesso imenso, né? Você é uma pessoa
admirável. Obrigado, Já de João. longa data, não tão longa que tu é jovem ainda, mas já de um bom tempo te conheço e desejo a você êxito nessa batalha, nesta guerra que nós temos que travar com o mundo da educação, da consciência e eliminar mitos, né? Não deixar que mitos dirijam as nossas vidas. Isso aí, João, conto contigo. Sucesso! Um abraço, obrigado. Obrigado. Até a próxima.